As missões jesuíticas na América do Sul constituem fato único na história da humanidade. Durante o processo de catequização dos índios Guarani, os padres da Companhia de Jesus estabeleceram uma relação com os habitantes locais diferente dos demais colonizadores europeus. Os jesuítas eram contrários à escravidão indígena e cultivaram uma convivência harmoniosa com os nativos. O historiador Tarson Nunes analisa a experiência. As missões jesuíticas tiveram um impacto enorme, não só do ponto de vista da história do Rio Grande do Sul e da sua formação, mas tiveram também um impacto internacional. Já no século XVIII, grandes pensadores como Voltaire, como Montesquieu, viam nas missões jesuíticas um exemplo das possibilidades de uma criação de uma nova civilização mais humanista, mais voltada para valores solidários. No próprio século XVIII, as missões já tinham uma visibilidade internacional e representaram uma experiência muito importante num período onde os europeus tinham uma relação de escravização com os índios, de opressão com os índios, e as missões elas foram uma experiência onde a cultura indígena foi respeitada e foi valorizada. Os jesuítas se esforçaram para cativar os Guarani e aprenderam a falar a língua dos índios. Durante a catequese, os padres estimulavam o contato com a arquitetura, a pintura, a escultura e a música. Em respeito à cultura local, a administração da justiça e dos conflitos era feita pelos líderes indígenas. Os jesuítas, eles tinham uma capacidade muito grande de conseguir entender a cultura indígena e se adaptar a ela, ainda que tivessem como objetivo evangelizar os índios e levá-los para a fé cristã. Mas eles faziam isso de uma maneira não impositiva, como se fez em outros lugares da América Latina. Eles aprendiam a língua, eles aprendiam os costumes, eles aceitavam um autogoverno indígena. Toda a parte civil, não religiosa das missões era governada pelos próprios indígenas, ou seja, os jesuítas eles tiveram a sensibilidade de tentar compreender o indígena como ser humano. Aos poucos, os interesses territoriais de Portugal e Espanha entraram em choque. Em 1750, os dois países assinaram o Tratado de Madrid, que dava a posse dos 7 povos aos portugueses em troca da devolução da colônia do Sacramento aos espanhóis. Sentindo-se traídos, muitos dos índios decidiram não deixar o local. A resistência foi liderada por Cepete Araju. Cepé foi um grande líder, homem de uma visão imensa. É muito difícil se aceitar assim de saída que um índio tivesse esta estatura. Um homem que realmente marcou a história do nosso território, que nós chamamos hoje Rio Grande do Sul. O pesquisador ressalta que a famosa frase atribuída a Cepete Araju, "esta terra tem dono", deve ser corrigida, pois os índios tinham a cultura da coletividade. E não tinha noção de propriedade privada. Como é que ia dizer que eles eram donos? Eles tinham a noção milenar na cultura deles, ideologia do Abambaé, tudo é comunitário. Tupã criou todo o universo para toda a humanidade. Então, o grito de Cepé deve ser corrigido, se não queremos ofendê-lo, como na versão tradicional ofende, do ponto de vista fundamental e ideológico. Essa terra já tem usuário. A arte missioneira recebeu influência direta dos movimentos barroco e renascimento. Um exemplo dessa arte a gente pode conferir aqui no acervo do Museu Júlio de Castilhos, com a estátua de São Francisco de Xavier, que foi esculpida pelos índios guaranis em homenagem ao trabalho evangelizador da Companhia de Jesus. Quem quiser conhecer um pouco mais da arte missioneira, uma parte expressiva dessa história que já completa 4 séculos, pode visitar o Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. A estatutária missioneira é reconhecida internacionalmente pelo seu grande valor histórico e artístico.